A gente procura erro e ainda sai um errinho ali na hora de... Mas tá valendo. Então vamos lá. Classificação das endocrauses, então. Nós estamos acostumados no consultório, no dia a dia do consultório, aqueles casos extremos, né, onde o paciente perdeu todas as cúspides, perdeu mais da metade da parede vestibular e da parede lingual num dente tratado endodonticamente. A gente costuma fazer endocrau nessas situações e talvez seja a indicação clássica, né, das endocrauns, que na realidade é a classificação do tipo 3, né? Então essa classificação tipo 3 de endocrau é a classificação clássica que a gente vê, ou a indicação clássica nos consultórios, né? Mas nós temos aqui também a classificação tipo 1, que o paciente perdeu as cúspides, né? Mas o remanescente vestibular e lingual ainda supera a metade do dente. Na classe 2, nós perdemos apenas uma parede total abaixo da metade do dente. E na classificação 3, o paciente não tem nenhuma parede, né? É o caso clássico de indicação. Vamos ver cada uma delas agora. Então, a classe 1, nós temos, essa é a classificação de Beleflem, né? De 2017. Então, vocês percebam que os trabalhos científicos são bem recentes a respeito dessa nomenclatura endocral, tendo em vista que a primeira publicação foi em 1995, né? E a classificação número 1 fala que é uma preparação dentária onde pelo menos 2 paredes das cúspides têm uma altura superior à metade da altura original do dente. Então nós temos 2 paredes bem íntegras ainda, né? Mas que está indicado no endocral, principalmente naqueles casos onde nós percebemos alguma trinca dessas cúspides, alguma limitação ali que sugere, né, coroas clínicas curtas, como nós vimos na aula passada, que sugere a indicação de um endocral. Na classificação número 2, nós temos uma preparação dentária onde apenas uma parede das cúspides, seja ela lingual ou vestibular, tem uma altura superior à metade da altura original, como a figura ilustra aí nesse adaptado de Beleflem, ok? E a classificação número 3, talvez a classificação mais clássica que nós encontramos no consultório, é quando nós temos uma preparação dentária onde todas as paredes e cúspides estão reduzidas em mais da metade da altura original. Ou seja, nós praticamente não temos mais cúspide nem parede nenhuma, tá? Mas recordem-se da aula passada que eu vou mostrar uma imagem no final que eu tenho que ter uma linha de esmalte na periferia da área de espelho para que nós possamos ter sucesso nesse trabalho, no que diz respeito à blindagem da restauração, né? E no que diz respeito à adesividade, a cimentação adesiva, tendo em vista que é um trabalho adesivo. Então vamos lá. Então, falamos sobre a classificação, sobre 3 classificações. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer, e aí eles passam para a gente, tá? Ou a gente abre no final as perguntas. Tem bastante assunto para hoje, tá? Então nós já estamos com 5 minutos de aula ali, o tempo voa. Então vamos lá, técnica de preparo. Eu percebo assim, ó, a maior dificuldade que os colegas têm é exatamente no preparo e na cimentação. Então essa aula de hoje talvez a gente feche com chave de ouro, né? Porque existem vários caminhos para sair de um ponto e chegar num determinado destino, certo? Nós procuramos simplificar, né? De tal maneira que todos consigam acessar as brocas, comprar as brocas. Tanto é que eu não coloquei kit aqui da Comit, nada. Eu coloquei por número de brocas e para vocês adaptarem a sua realidade. Então vamos lá. O que eu preciso para ter a técnica de preparo? Então, em primeiro lugar, né, lembre da aula passada que eu falei que os princípios que regem as preparações da endocral são os mesmos princípios que regem as preparações das inlays e dos onlays e das overlays, correto? Então, a endocral nada mais é do que uma overlay onde você tem lá um coto dentro da câmara pulpar, correto? No segundo passo, o que nós vamos fazer? A primeira coisa que se faz no endocral é você fazer o selamento dos condutos radiculares, tá? Ou preenchimento com resina da câmara pulpar.
Esse é o primeiro passo, certo? Até por condições de asepsia e desinfecção. Você ter certeza de que você não vai contaminar aquele tratamento endodôntico durante o ato da preparação, correto? Então, esse sempre é o primeiro passo. Normalmente, nós trabalhamos linkados com o endodontista, onde nós fazemos a indicação do tratamento ou do retratamento endodôntico e, se possível, o paciente sai da cadeira do endodontista e já vai direto para a cadeira do protesista, onde eu, no mínimo, eu faço a blindagem, né? Ou preenchimento com resina flow daquela câmara pulpar, que a gente vai ver a maneira correta, para que eu tenha biossegurança ali, né? Porque eu tenho sem chances quer dizer, ou chances mínimas de você ter uma recidiva daquele tratamento endodôntico. Feito isso, nós vamos fazer uma preparação oclusal, nós vamos fazer a redução oclusal, que o ideal é que seja em torno de 2 ou mais milímetros, dependendo do sistema cerâmico, certo? Se for um IMEX, um silicato de lítio reforçado, eu posso ter aí 1,5, mas na cúspide de trabalho, o ideal é que nós tenhamos 2 milímetros de redução de preparação oclusal. Feita a preparação oclusal, nós vamos fazer a preparação do fundo da cavidade. Essa talvez seja a parte mais difícil e onde os profissionais mais erram, é você exatamente preparar aquela plataforma de assentamento no assoalho da câmara pulpar para que a minha endocral possa fazer uma transmissão de forças fisiológica para o elemento dental, ou seja, a biomecânica favorável da minha endocral. Então, biomecânica nada mais é do que a transmissão de força de um tecido mecânico, de um artefato mecânico para um tecido vivo. Então, nós sabemos que durante os esforços mastigatórios são produzidas forças e essas forças têm que ser dissipadas fisiologicamente pelo complexo oclusal, né, pelo sistema estomatognático, para que os nossos trabalhos protéticos funcionem e tenham longevidade. Então, a preparação do fundo da cavidade é a parte mais complexa e é onde os colegas mais erram, certo? Depois nós vamos fazer uma preparação das paredes axiais, tá? Paredes dessa caixa pulpar, digamos assim, tá? Feito isso, essa preparação axial, essas paredes têm que ficar ligeiramente expulsivas, não é um item ali, tá? Vou até tirar daqui, só um minutinho. Rapidinho eu tiro. Beleza, tá? Aí tem que passar tudo de novo. Então vamos lá. Preparação axial. Preparação do colar cervical, que é o espelho do preparo. A gente tem alguns errinhos de português aí, porque eu terminei essa aula ontem à noite. E por fim, fazer o polimento, o arredondamento dos ângulos internos e o bisel do colar cervical. Então, tudo isso a gente vai passar detalhadamente para vocês, ok? Vamos lá, então. Limpeza da câmara pulpar e preenchimento com resina flow. Quais são os passos, né? Na entrada dos canais radiculares, eu tenho que remover todas aquelas sujidades, certo? Principalmente a gutapercha, que fica impregnada dentro da câmara pulpar. Então, às vezes o colega fala, professor, a minha endocral soltou. E a gente percebe que solta a endocral e nós tivemos uma falha exatamente na adesividade entre a resina flow e o assoalho da câmara pulpar. Por quê? Porque você não preparou corretamente aquela câmara pulpar. Quando a gente fala preparar corretamente, são basicamente produtos que nós vamos utilizar para limpar e fazer a desinfecção daquela cavidade. Então, dificilmente nós entramos com broca naquela cavidade, vocês vão ver, tá? E nós sugerimos que se remova 2 milímetros da obturação da entrada dos condutos, para que você tenha uma retenção mecânica, tá? Uma retenção mecânica da resina flow naquela região. Então, a resina flow ela vai fazer o papel exatamente de nivelar o assoalho da câmara pulpar, tendo em vista que, em termos de anatomia, essa cavidade tem um formato de cela, certo? Então, esse formato em cela não é uma boa condição para você adaptar uma endocral, uma cerâmica,
e você fazer uma transmissão de forças passivas. Correto? Tá? Então vamos lá. Outra etapa, né? Essa etapa deve ser executada com instrumento não abrasivo. Então, normalmente, se você tem muito remanescente de gutta-percha, você vai pegar uma broca carbide esférica em baixa velocidade, com a ponta multiplicadora, e você, com movimentos bem sutis, você vai remover aquele excesso de gutta-percha e com a cureta. Correto? Tá? Preservando a integridade da entrada do canal. Então, entrando ali mais ou menos 2 milímetros né, na integridade do canal e daquele assoalho, tá? E por último, né, nós vamos... A dentina deve ser deixada intacta, né? E aí tem os trabalhos científicos que falam a respeito desses passos aí sobre a limpeza da câmara pulpar para que nós possamos preenchê-la com resina flow e fazer o devidamente nivelamento, né, dessa parede aí, tá? Então, normalmente que nós nos encontramos clinicamente, quando o paciente volta do endodontista, é uma câmara pulpar com essas sujidades ali, tá vendo? Aqui nós simulamos com cera vermelha, que é para vocês terem uma didática, correto? Então, essas sujidades, ela tem que ser removida, ó, certo? Tem que remover todas essas sujeiras que nós encontramos aí, remanescentes de gutta-percha, para que eu possa fazer um bom condicionamento ácido ou um bom selamento com adesivos autocondicionantes e a resina flow, correto? Então, vamos lá. Então, e depois eu vou preparar ali, ó, tá vendo? Ó? Mais ou menos eu vou entrar 2 milímetros em cada embocadura de canal, correto? Tá? Então a gente vai fazer essa preparação dessa maneira. Tudo bem? Feito isso, nós vamos usar o protocolo de desinfecção e limpeza, correto? Então, o que nós usamos? Se você perceber que tem muita sujidade ainda, tem alguns remanescentes de guta, você vai usar o hipoclorito, depois o EDTA, tá? Toda vez que usar o EDTA, eu tenho que usar o hipoclorito de novo, e toda vez que eu usar o hipoclorito, por causa do cloro, eu tenho que neutralizar a ação do hipoclorito com álcool 70 para fazer uma boa cimentação adesiva. Essa regra vale também para pinos intraradiculares. Então, usou o hipoclorito, certo? Eu tenho que, na sequência, usar o álcool 70 para fazer a cimentação adesiva. Não interessa se é uma técnica de 3 passos, que a gente vai mostrar, ou uma técnica de 2 passos com adesivos autocondicionantes self-etchings. Ok? Ficou bem claro isso aí? Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém não entendeu, esse passo é muito importante, viu, gente? Porque se você não tiver uma efetividade da adesividade dessa resina flow com o assoalho da câmara pulpar, nós teremos falha desse trabalho, correto? Então vamos lá. Feito isso, nós podemos usar uma técnica de adesividade de 3 passos, onde a gente vai usar o ácido fosfórico, né? Mais ou menos por 30 segundos, tendo em vista que essa cavidade é quase que totalmente composta de dentina, tá? Feito isso, com um sugador, nós vamos remover esse excesso de ácido fosfórico, né, após os 30 segundos, e posteriormente fazer a lavagem e a irrigação. Então, nós colocamos um videozinho aqui. Então, a gente primeiro, ó, remove esses excessos com o sugador de alta potência, com esse biquinho aí, ó, tá vendo? E na sequência, a gente faz a lavagem da cavidade. Ok? Dúvidas? Olha lá, ó. Gente, sempre trabalhar com sugador de alta potência, tá? O ideal é que nós trabalhemos... Quando se fala em alta performance, não dá para falar em alta performance se você não trabalhar 4 mãos e não ter sugador de alta potência, tá? No caso em questão, nós usamos um adesivo de 3 passos, né? Então, na sequência, o Scott Bond da 3M, nós vamos usar o 2 e depois o 3, né? O primer e depois o bond. Então, passamos o primer durante 1 minuto, jogamos uma borrifada de ar, tiramos aquele excesso do solvente, né? do primer, e depois não tem necessidade de polimerizar. Depois passamos o bond, correto? Em toda a parede ali da câmara pulpar, e na sequência tiramos o excesso, na sequência polimerizamos, correto?
Eu posso também usar um adesivo de 2 passos, um adesivo self-etch, que é um adesivo normalmente utilizado em dentes bio para se fazer a pré-hibridização. Então, se for usar um adesivo de 2 passos, como esse self-etching, então o que eu vou fazer? Então, eu não vou passar o ácido fosfórico. Eu só vou lavar com álcool 70, lava, seca, certo? Esfrego o bonde, o primer durante 1 minuto e depois põe uma camada do bonde. E não há necessidade de se fazer o ataque ácido, correto? Então, essa técnica é padrão ouro para dente bio, certo? Para dente despolpado não tem necessidade. Gente, olha o detalhe importante dessa foto, tá? Então, nós estamos trabalhando aqui no dente 37 bio, é uma outra foto, né? E o dente 36, nós encontramos muito isso aqui, uma fratura incompleta, ó, tá vendo? Então, esse caso talvez seja a maior indicação de endocral, porque você não vai adentrar com um pino aqui na câmara pulpar, certo? E você tem que fazer uma proteção das 2 cúspides, senão você vai ter uma progressão dessa fratura. Quer ver? Eu vou dar um Ctrl D aqui, ó, e vou ampliar essa imagem para vocês verem. Correto? Ó, vou dar uma ampliada nessa imagem aqui, ó. Vocês vão ver. Rapidinho eu faço aqui para vocês, ó. Quero que vocês vejam essa fratura incompleta. É por isso que nós temos que trabalhar magnificando, viu, gente? Fazendo a magnificação. Porque se em odontologia eu não trabalho magnificando, eu não consigo ver esses detalhes. Certo? Ó. O bom da aula aqui é assim, tá vendo? Então, ó, você consegue ver a fratura incompleta aqui, ó? Tá? Bem no assoalho bem no assoalho aqui, tá vendo? Aqui eu tenho uma fratura incompleta, ó, tá todo mundo vendo? Então, esse caso aqui, ó, eu tenho que fazer proteção de cúspide e tenho que fazer o bisel lá, que eu vou mostrar para vocês como é que faz, ok? Então, vamos lá. Feito isso, tá? O ideal é que seja com isolamento absoluto, principalmente para quem não trabalha a 4 mãos e com sugador de alta potência. Então, o pessoal fala assim, ah, você não trabalha com isolamento absoluto? Hoje, nós estamos trabalhando a 6 mãos. Então, na maioria dos casos, eu consigo trabalhar com isolamento relativo, tá? E aí nós vamos colocar uma resina flow, certo? Gente, eu vou mostrar no videozinho a maneira correta de colocar resina flow. Então, o pessoal tem mania de querer colocar resina flow e colocando por camadinha, e você vai incorporando bolha nisso aí. Você pode ter falha também biomecânica. Então, ó, preste bastante atenção como que a gente coloca a resina flow. Ó. A ponta da seringa está lá no fundo da cavidade. Eu não tiro ela de lá. Ó. Não posso tirar. Ó. E com a própria ponta eu vou já espalhando nas paredes laterais. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, correto? Então já vou fazendo aquilo ali, ó. E aí ó no outro, ó. Lá na ponta, não tiro ela de lá, ó. Tá vendo? Para não dar bolha, ó. Gente, isso aí não tá acelerado o vídeo, não. A gente trabalha assim mesmo, ó. Tá vendo? Então com a própria ponta eu já vou posicionando ela nas paredes laterais, ó. Tá vendo? Certo? Olha lá, ó. Correto? Então essa é a posição da gente. E vocês percebem que eu estou trabalhando com 2 dentes aqui, ó. É um endocral tipo 2 e um endocral tipo 1,5, digamos assim, né? Porque tem metade de uma parede. Só para vocês, né? Gente, é óbvio que didaticamente aqui nós preparamos isso em modelos, né? Em manequins. Então o que eu quero aqui é que vocês saibam a sequência de trabalho da endocral. Uma sequência de alta performance. Correto? Feito isso, né, nós vamos polimerizar, tá? Polimerizar mais ou menos 1 minuto, né, em cada dente. Polimerizado, fica muito difícil eu fazer um preparo aqui agora com essa superfície com remanescentes de BGMA. Então essa resina fica engordurada. Se você colocar a broca diamantada ali, uma passada de broca, você cria aquele sebo em volta da broca e você perdeu a broca, você não usa mais aquela broca. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou passar gel hidrossolúvel, né, o KY, numa seringuinha.
Ó, percebam vocês que todas as seringas estão encapadas, tá? Por conta da biossegurança. Isso não é por conta do coronavírus, correto? Quando é a primeira vez que eu fui dar aula em Portugal e na Inglaterra, 2 anos atrás, 3 anos quase, eu passei a maior vergonha, porque a secretária me corrigiu ao vivo. Ela falou, doutor, o senhor não pode pegar com a sua luva nessa seringa sem estar encapada, o senhor tem que pegar naquela seringa encapada. Então, nós temos mania de pegar a resina composta e pegar a espátula lá no tubo de resina, levar na boca e depois voltar a espátula lá. Então, isso, cara, eu passei a maior vergonha num curso ao vivo. Beleza? Então, tudo encapado, tá? Então, ó, como que eu coloco o gel? Dessa maneira, ó. Certo? Vocês estão, ó, percebam vocês que todos os tubos estão encapados e essa ponta é descartável. Acabei de usar, a menina tira aqui um pouquinho, como se fosse uma camisinha, encapa e passa ácido paracético nessas, porque não é um material crítico, né? Não é um material crítico. Então, ela faz a limpeza com álcool 70 desses tubos encapados e passa álcool paracético, tá? Troca uma vez por semana. Desculpa a polimerização, correto? Feita a polimerização, eu vou limpar, né, com a água e ar, um jato forte de água e ar, mas mesmo passando o gel hidrossolúvel, ainda fica meio oleosa essa superfície, por conta dos remanescentes de BGMA. Eu vou pegar um algodão úmido com álcool 70 e vou esfregar aí, ó. Certo? Ó, vou esfregar. Bem úmido, tá vendo? Ó? Vou esfregar bem, certo? Esfrego bem. Olha lá, ó. Em todo o dente, principalmente porque escorre adesivo no dente. Eu tenho que tirar. Aí você lava, seca e joga um jato de ar. Se você percebeu que a superfície ficou fosca, certo? Aí você pode trabalhar com precisão, com alta performance, com uma broca de boa qualidade. Senão, você vai patinar com isso aí, literalmente patinar, tá? Então, feito a desinfecção, né, a limpeza da câmara pulpar e o preenchimento com resina flow, nós vamos para o terceiro passo, que é exatamente a preparação oclusal, correto? Bruna, a gente vai fazer uns intervalinhos que o pessoal pediu ou não? O pessoal pediu que fizesse alguns intervalozinhos assim, de 2 minutos no meio da aula, porque o pessoal não quer perder a aula, entendeu? Ó, faz um intervalozinho ali de 2 minutinhos, 3 minutinhos, para ir no banheiro rapidinho e tal. Então, talvez a Bruna vai programar, não sei se é nessa aula ou nas próximas, um intervalo aí de 2 minutinhos, a gente vai dar um pause, continua conversando aqui e aí eu paro um pouquinho a aula, tá? Aí, se você der o ok aí, Bruna, eu paro aqui. Eu tô aqui online, eu tô olhando aqui do lado, porque tem outro computador aqui ligado também, conversando aqui no WhatsApp com alguns colegas. Tá? Por isso que eu viro aqui um pouquinho às vezes. Né? Então, vamos lá. Preparação oclusal. Preparação. Oi. Eu acho que pode fazer uma pause, porque a gente tem algumas perguntas, né? O doutor pode estar respondendo essas perguntas nesse intervalo. Tá. Aí vai ser agora ou vai ser daqui a pouco? Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, pode ser? Sim, aí o Bruno vai fazer as perguntas, tá bom. Aí você só me dá o ok e a gente faz a pausa, tá bom? Ok. Então vamos lá. Voltando à aula então, ó, qual que é o objetivo da preparação oclusal? Primeiro, eu tenho que fazer uma redução em direção axial dessas cúspides, certo? Que quem é no mínimo, gente, no mínimo de 1,5, na cúspide de trabalho 2 milímetros. A grande vantagem da endocral é que eu consigo reduzir um pouquinho mais, mas se eu vou fazer essa endocral com a cerâmica feldispática, correto? Então tem que ser acima de 2 milímetros. Se é um de silicato de lítio ou um de silicato de lítio reforçado, que a gente vai ver no final, talvez com 1,5D. Mas se puder fazer com 2, faz com 2 milímetros. Padroniza acima de 2 milímetros. Certo? Então vamos lá. Então essa redução de pelo menos 2 milímetros, a redução pode ser feita através de sulcos e canaletas, né? De 2 milímetros de profundidade. Então eu tenho 32 anos de formado e mais 4 de faculdade. E eu faço o suco de orientação. Tem colega que fala assim, não vou fazer o suco, eu sou experiente já. E é aí que cai do cavalo. Então, façam como rotina esses sucos. Porque quando você afere o diâmetro da broca com um espessímetro, certo? Você sabe exatamente quando você faz aquela canaleta, qual que é a profundidade da canaleta. Então, se você for fazer uma sequência de acertos, chegar no final do preparo, você não precisa ficar naquela doidura para saber se você desgastou corretamente. Correto?
Então, a redução deve ser feita com sucos, né, através de sucos de profundidade, com brocas cilíndricas, que pode ser a 2136 ou a 4137. A 2136, ela tem 1,2 milímetros na sua ponta ativa e no meio dela 1,5. Então, quando eu faço a canaleta com essa broca, eu sei qual que é a profundidade dessa canaleta, desse desgaste. E a broca 4137, ela tem uma dimensão um pouquinho maior do que a 2136. Ela tem uma haste mais longa, é como se fosse uma 2136, um pouco mais comprida a ponta ativa, onde tem um diamante, certo? Que a gente vai ver um pouquinho à frente. A broca é orientada ao longo eixo principal do dente e paralela ao plano oclusal, correto? É perpendicular ao longo eixo do dente, tá? Faltou uma palavra ali. Perpendicular ao longo eixo do dente, né? O longo eixo principal. Mas, normalmente, nós acompanhamos a inclinação das vertentes triturantes, correto? Então, eu vou posicionar essa broca nas vertentes triturantes, na vestibular e na lingual palatina, acompanhando a inclinação dessa cúspide, da parte triturante, da vertente triturante, correto? Que é esse posicionamento aí, ó. Então, eu vou fazer a preparação na vestibular, eu tô com aí, essa é a broca 4137, ok? Então, ó, eu vou fazer esses sulcos, né, com essa broca acompanhando essa inclinação, ó. Tá vendo? Essa broca aqui, ela vai acompanhar essa inclinação, correto? Inclinação da parede, né, da vertente triturante da parede vestibular. Posso fazer 3 ou 4 canaletas, fica a critério de cada um, correto? E eu vou ter essa disposição as canaletas. Então, eu sei que essa canaleta, ó, ela tem uma profundidade de quase 2 milímetros. Por quê? Porque eu usei a broca 4137 um pouquinho a mais, quase uma broca e meia aqui de profundidade. Outro detalhe importante, se você fazer essa canaleta com a ponta ativa da broca, você tem uma profundidade. Se você fizer com o meio, você tem uma profundidade maior. E se você fizer com mais para o meio da broca, maior ainda. Ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, saber que parte da broca nós estamos usando. Tá? Então, no caso aqui, ó, eu estou usando a ponta ativa da broca. Vai ter ali em torno de 1,4. Agora, sim, quanto tem? Não precisa saber de cor. Vai lá, ó, e afere aqui, ó, mede isso aqui com espessímetro. Ok? Então, vamos lá. Essa é o jeito correto de se fazer, ó. Olha lá, ó. Tá bom? Vou penetrar uma broca e um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Certo? Ó. Gente, aqui nós diminuímos um pouquinho a água, que é para poder sair a filmagem, tá? Estamos fazendo no manequim. Certo? Feitas as canaletas, eu vou unir essas canaletas, ó. Certo? Então, se eu estou trabalhando com a broca 4137, depois a Bruna disponibiliza para vocês esses kits de broca, onde compra. Nós temos sempre umas brocas mais baratas e umas brocas, por exemplo, vou preparar um dente, eu posso usar uma broca mais barata. Vou preparar uma boca toda, eu pego um jogo de brocas da Comit, por exemplo, tá? Ou da Septio no Brasil, que é ótima. Tá? São brocas importadas e que a Bruna tem todos os contatos. Aí muda a numeração. Tá? Eu tenho o kit lá do professor José Olavo de tudo. A Bruna passa para vocês. Ok? Feito isso, com uma broca 4138, eu vou regularizar. Então, assim, ó, quando eu quero fazer um movimento de corte, eu vou apertar mais a broca, vou exercer mais força, a broca tem que estar mais nova, certo? E eu vou usar mais velocidade e o movimento com a minha mão mais lento. Perfeito? Quando eu for fazer um movimento que eu quero regularizar uma superfície, eu uso menos pressão na mão, mais velocidade e um movimento menos velocidade e um movimento mais rápido. Que seria isso aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. Já estou com a ponta multiplicadora agora, não estou mais com a caneta de alta rotação. Ó. Vocês entenderam? Então, esses detalhes, gente, são extremamente importantes. Ó. Você pode ver que não tem mais água. Ó. Olha lá, ó. Estou com a ponta multiplicadora. Então, fica lá, broca na caneta de alta e broca na ponta multiplicadora. Ó. Maravilha? Estão escutando o barulhinho da ponta multiplicadora? Tá? Olha lá, ó. Estou fazendo um movimento mais lento, ó, lixando aquela parede ali, ó, lixando aquela superfície.
que a gente vai ver lá na frente o acabamento dessa área de espelho, como é que funciona. Essa área de espelho, gente, é a área primária de transmissão de força, certo? E o assoalho lá da cavidade, digamos que seria uma área secundária, mas as duas têm muita importância na transmissão de forças, ok? Quer parar, Bruna? Quer parar um pouquinho para perguntas? Nós estamos com meia hora de aula, meia hora exata de aula. Vamos, então. Então, gente, quem tiver as perguntas aí... Manda no bate-papo. O doutor Bruno tem algumas. Quer falar, As Bruno, aí? pessoas que falaram com ele. Isso, professor. O Bruno, o professor Bruno, é da nossa equipe, ele é o moderador, tá, gente? Então, a aula online, nós temos que ter o professor e temos que ter um moderador, às vezes mais de um moderador, tá? Vai lá, Brunão. Bom, inicialmente a Amanda, ela tinha solicitado a sequência de brocas, né? A gente vai passando aos poucos, eu não sei se dentro da aula tem aquele kitzinho também composto, né? Então, você sabe o que acontece? É Amanda Inareja ou Amanda do Alessandro? Hã? Amanda Dati. Amanda Dati. Então, Amanda, eu tomei o cuidado de não colocar jogo de brocas para não ficar um negócio comercial, entendeu? Então, lá na frente, nós vamos ter todos os números de broca, mas depois você pode entrar em contato com a Bruna, né, que é a nossa coordenadora de cursos, que ela vai passar o kit para você. Ó, quero comprar um kit da KG Sorense. Aí eu te passo os números. Ó, quero comprar um kit da Seption. A Bruna te dá o telefone, você liga lá na Seption, compra umas brocas um pouquinho melhores, tá? E quem quiser da Comet, nós temos da Comet também. Mas eu acho assim, ou é Sorense, né? Nós não estamos usando só a numeração tipo Sorense, nós não estamos usando os brocas da Sorense. Você pode comprar uma Seption aí, tá? E que é uma broca excepcional, a um custo-benefício muito bom. Que são brocas importadas, que são comercializadas no Brasil, que eu diria para você que é menos da metade do preço da broca da Comet, com a mesma qualidade da broca da Comet, tá? Então eu tomei o cuidado de não colocar nenhuma marca comercial, mas isso a gente disponibiliza depois ou no site. Nós estamos procurando colocar tudo no site, tá? É que nós fizemos um lançamento precoce do online, então nós não estamos 100% com o site pronto, as informações do site. Mas a ideia é que vocês possam ter um código, né? Quem tiver fidelidade aí, a Bruna libera um código para vocês e vocês têm todas essas informações no nosso site, ok? Mais alguma coisa, Bruno? Outra pergunta seria em relação à utilização de gates na entrada dos condutos, se tem algum problema, né? Uma gates mais calibrosa. Não. Né? Problema nenhum. Sem problema, não tem né? problema, não. E a substituição de adesivo, no caso, um adesivo de passo único, ao invés desses adesivos de 2 passos, né, ou autocondicionantes. Então, quando a gente fala em alta performance, o professor Kina e alguns colegas são bem enfáticos em dizer que você usar o shampoo e o condicionador é mais eficiente do que você usar um shampoo que tenha shampoo e condicionador. Então, na nossa rotina clínica, nós evitamos de usar adesivos de um passo só, porque os adesivos de 2 passos se mostram mais eficientes. 2 passos que a gente fala assim, né? O primer e o adesivo se mostram ainda mais eficientes, certo? E assim, é uma manobra clínica que não vai despender tanto tempo. Então, a gente não procura não usar. Agora que nós vamos começar a usar o âmbar da FGM, porque é uma empresa que está assim, dando bastante suporte para a gente. Então, a gente vai começar a usar o âmbar, mas não temos experiência clínica ainda, tá bom? Aqueles dois, a gente usa aquele de 3 passos lá que eu mostrei para vocês, né, que é o Scott Bond, né, o ácido, o primer e o adesivo, e o de 2 passos, o Clear Fill SE, que é o padrão ouro dos adesivos de 2 passos, né, Self-Etch, que a gente usa o primer e o bond, ok? É esse o padrão que a gente usa em praticamente 100% dos casos. Mais alguma coisa? Respondidas as perguntas que eu recebi. Tem colegas perguntando aqui também a respeito de cursos e tal. Então, assim, nós não inauguramos a escola ainda, eu vou falar isso no final, né, Bruna? Então, tem várias pessoas perguntando aqui no WhatsApp como é que faz e tal. A gente vai estar explicando para vocês no final da aula, tá bom? Podemos continuar? Vamos. Então, vamos lá. Preparação do fundo da cavidade, né? Gente, essa é a parte mais importante. Então, nós fizemos um adaptado da técnica de Haitó, que é o alemão, certo?
E assim, ó, a maior dificuldade que os colegas têm é fazer um arredondamento daquele ângulo formado pela parede axial e a parede e o fundo da cavidade. Porque esse é o maior erro que a gente encontra e é difícil de se fazer aquele ângulo arredondado. Então, nós desenvolvemos uma técnica com uma broca que eu consigo fazer perfeitamente, mas tem que seguir exatamente a sequência que eu vou mostrar para vocês. Tá? Nem os professores da nossa equipe viram. Então, ó, nós vamos usar uma broca, depois de feita a redução oclusal, nós vamos usar uma broca 10-18. É uma broca esférica bem larga. Então, essa broca já dá o arredondamento que eu quero. Então, você vai passar essa broca nesse ângulo aqui, ó. Tá? Nesse ângulo. Para depois fazer, né, deixar a parede pulpar plana. Correto? Eu vou mostrar a foto. Então, assim, ó, eu vou passar essa broca ali, ó. Então, esse ângulo aqui, ó, ele já vai ficar arredondado, ó. E depois eu não posso tocar mais nesse ângulo com nenhuma broca. Correto? Então, quando eu uso essa broca, eu arredondo esse ângulo e deixo concavidade no fundo dessa parede pulpar. Aí eu aliso essa parede pulpar e deixo ela plana com a broca 31-31. Mas a broca 31 não pode tocar nesses ângulos aqui, senão ele vai ficar quadrado de novo. Correto? Então vamos lá, vou passar para vocês verem, tá vendo? Vou passar um videozinho agora, preste bastante atenção no videozinho. Nós trabalhamos sem água, ó, é para vocês verem, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou arredondando aquele ângulo lá. Ó. Cara, esse detalhe aqui ele é extremamente importante, certo? Para biomecânica e para você não ter que ficar ajustando peça depois. Beleza? E para a tecnologia CAD/CAM, vocês vão ver o material de eleição para fazer endocral hoje, fazer um lay, tem que ser feito no CAD/CAM. Não é que tem que ser feito, né? Você tem um material mais biocompatível, né? Em termos de módulo de elasticidade com a dentina, tendo em vista que é um trabalho que tem 80% de dentina e só 10% de esmalte. Talvez um pouquinho mais de esmalte. Certo, Alô? Então é esse movimento aí que a gente vai fazer, ó. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Ó? Aí eu vou entrar com a 31-31 aplanando, né? Deixando aquela parede, aquele assoalho da câmara pulpar plana, né? Dessa parede de fundo aí. Ok? Então, esse detalhe é importante, a gente pode explicar alguma coisinha mais quem tiver dúvida no final. Ok? Então, com a broca 31-31, sem tocar naquele ângulo, né? Aí a gente faz o alisamento dessa parede pulpar, deixando ela plana, e já posso também começar a acertar as paredes axiais com essa própria broca. Essa broca, gente, tem as dimensões mínimas que um onlay e um inlay tem que ter. Tá? Em termos de profundidade e em termos de largura. E em termos de expulsividade. Então, a broca vai preparar em lay on lay, você tem que ter essa broca, não tem jeito. A broca 31-31. Ela tem um design bem interessante. Certo? Feito isso, nós vamos fazer a preparação das paredes axiais. As paredes axiais, não sei se eu coloquei a broca aqui, vamos ver. Eu coloquei, ó. Eu vou usar a 21-38 e a 31-31. Eu estou dizendo, essas são brocas que nós usamos no nosso kit, tá? Então vamos lá. Qual que é o objetivo dessa preparação axial? Eu tenho que eliminar as irregularidades da cavidade de acesso. Então essa cavidade de acesso ao endocrown, ela tem que ser expulsiva. Então a broca 31-31 ou 41-38 já me dão essa expulsividade que é mais de 10 graus. Correto? Então quanto mais profunda a câmara pulpar, mais expulsivo eu tenho que deixar essas paredes axiais. Correto? E para isso, usa-se uma broca diamantada cilíndrica cônica, né? 31-31 e 41-38. Ok? Essa broca tem que estar paralelo ao longo eixo do dente, sem pressão excessiva no fundo da cavidade, para você não fazer concavidade de novo no fundo da cavidade. Tá? O ideal seria até ter essas brocas sem a ponta ativa. Você lisa a ponta ativa, certo? Porque eu já preparei o ângulo, já preparei o assoalho da cavidade. Correto? E essa cavidade deve ter uma profundidade de no mínimo 3 milímetros. Correto? Menos de 3 milímetros, você pode comprometer a biomecânica do trabalho. Mas é no mínimo 3 milímetros. Gente, é muito pouco 3 milímetros. Você vai ver algumas fotos que as endocrown ficam com 6 milímetros, 7 milímetros, 5 milímetros. Certo?
E aí tem os trabalhos científicos que falam a respeito dessa técnica de preparação, correto? Então, ó, com essa própria broca 31-31, então nós vamos fazer essa regularização e a expulsividade das paredes axiais. Gente, o maior erro que se comete nessa fase é você inclinar demais a broca. Então o colega vai lá e inclina, não tem necessidade, você vai deixar ela paralelo ao longo eixo do dente. Não tem necessidade de inclinar, então eu vou basicamente entrar com essa broca, ou a 41-38, ó, eu vou entrar com ela paralela ao longo eixo do dente. Eu não posso inclinar muito, senão fica muito expulsivo. Na realidade, essa própria broca já tem a inclinação que eu preciso. Essa broca 41-38, você faz qualquer profundidade endocral, de onlay, você faz. Você faz a regularização. E diferente da broca 31-31, ela tem o ângulo arredondado. Tá vendo? Então ela tem esse ângulo aqui arredondado. Correto? Então esse detalhe é importante também. Tá? Gente, essas brocas são do meu kit. Cada professor tem um kit. Foi o que eu falei no começo da aula. Existem várias maneiras de sair de um ponto e chegar a outro. Correto? Então, ó, essa é a posição correta da broca. Então aqui, ó, ela está muito inclinada, tá vendo? Então eu não posso deixar a broca inclinada assim, que vai ficar muito expulsivo. Então essa é a posição correta da broca, ó. Certo? Aqui está muito inclinado e essa é a posição correta da broca. Tá? Paralela ao longo eixo do dente. Beleza? Que é isso aí, ó. Tá vendo? Ó, ela está paralela ao longo eixo do dente, ó. Tá vendo? Então não tem necessidade de eu inclinar. Às vezes, quando você vai trabalhar na mesial e na distal dessa caixa, eu inclino um pouquinho mais, ó. Certo? Mas é como se fosse um paralelômetro, ó. Certo? E aí, ó, tocando de leve, ideal até uma broca de grana fina para fazer isso. Por quê? Porque a grana fina, ela não vai desgastar ali o fundo da cavidade, ó. Certo? Ou vai desgastar pouco. Então, às vezes eu preparo o fundo da cavidade, vou preparar axial, eu tenho que ir lá no fundo da cavidade dar uma acertadinha de novo. Tá vendo a posição da broca, gente? Ó? Esse detalhe é extremamente importante também. Por isso que eu falei que hoje a gente ia dar uma série de macetes, gente, fazer esses preparos no manequim aí, ó, é muito mais difícil que fazer na boca. Tem uma menina segurando o fundo preto, tem a outra filmando, tem eu. A Bruna mostrou alguns make-ups ontem, né, Bruna? Da gente fazendo esses videozinhos aí. A equipe é bem treinadinha de fazer esses vídeos, né? Maravilha? Preparada a parede axial, então, eu vou fazer uma preparação do colar cervical, do espelho. Gente, essa fase também é imprescindível. Vou dar alguns macetes para vocês, tá? Então, qual que é o objetivo dessa preparação? É você ter um assentamento passivo da peça. É exatamente aí que eu vou fazer a blindagem da minha peça. Evitar infiltração, evitar fratura, porque se a peça estiver mal adaptada e você cimentar, com certeza vai aumentar as chances de fratura da peça, mesmo ela tendo a espessura preconizada pelo fabricante. Correto? Primeira coisa que a gente faz, nas situações onde eu tenho, né, às vezes eu faço uma preparação na metade do dente, eu tenho que passar uma broca 2200 aqui, ó, para você não deixar esse término encostado com o dente do lado. Porque se ficar encostado, o que vai acontecer? Eu não consigo boa adaptação. E o paciente não consegue passar fio dental. Correto? Então, como que a gente faz isso? Com a broca, chama RAI, com a broca 2200. Certo? Então, com a broca 2200, eu vou fazer isso aí, ó. Certo? Olha lá, ó. Eu vou marcar para vocês ali, ó, que tá encostadinha lá, tá vendo? Ó. Então, eu não posso deixar essas duas, essas proximais, né, encostado no dente vizinho, porque senão eu não consigo uma boa adaptação. Como é que o protético vai saber onde é o término do preparo? Aí, ó, com a broca, gente, é uma passadinha bem rápida, ó. Se eu ficar movimento de indo e vindo, ir até na metade e voltar, vai ficar degrau e depois você não tira. Então, ó, é um movimento único, viram? Eu vou voltar o vídeo para vocês verem. Então, é um movimento único, uma vez só, tá? Sempre eu brinco com os alunos, você está masturbando o dente, sem masturbar o dente. Ó, certo? Então é um movimento único, é só movimento de ida, tá vendo? Não tem que ficar indo e voltando na metade da parede proximal, certo? Ó a musiquinha de fundo, ó. Brinca. Para dormir é 2 palitos. Esse aí a gente preparando
Olha lá, um movimento, gente, ó. Ó. Ó, outro detalhe, eu faço isso com a ponta multiplicadora. Mas, professor, quer usar uma fita de proteção? Você pode usar. Certo? Agora, feito isso, ó, eu vou ter irregularidades nessa parede, ó. Certo? Ó. Que broca que eu entro ali? Gente, a broca 31-31, a 41-37, a 41-38, a 21-36, não dá para fazer esse acabamento. Esse acabamento tem que ser com a broca 31-68. Essa em ponta de chama, ó. Acho que eu não errei o número aqui, não. 31-68, ó. Certo? Por quê? Porque ela tem uma superfície aqui que vai fazer a regularização dessa área de espelho na proximal, certo? E essa ponta de chama me permite fazer um acabamento ideal do término, certo? Então vamos lá, vou passar para vocês verem como é que a gente faz esse acabamento. Ó, tá vendo? Então essa é a ponta ideal para eu fazer esse acabamento, correto? Gente, nós demoramos anos, isso é a técnica do professor Ratijó. Então nós fizemos um adaptado na técnica dele, tá? Ó o videozinho como é que a gente faz, ó. Ó, ó. Eu estou filmando de um jeito que dá para vocês... Estão vendo ali, ó? Ó, eu faço esse acabamento, ó. Ó do outro lado. Sem encostar no dente proximal. Olha lá, ó. Então, ó, esse acabamento... Gente, tem que ser tudo arredondado. Endocrown, inlay, onlay, tem que ser tudo arredondado. É muito mais fácil fazer uma coroa total do que se fazer um endocrown. O que normalmente se faz é os colegas fazem esse preparo e fica cheio de esmalte socavado aqui, ó. Esmalte sem apoio de dentina. A infiltração dá certo. Correto? Olha lá. Ó. Que dica interessante. Certo? Então, ó, tô alisando. Ó, baixa velocidade, movimentos mais rápidos, com a ponta multiplicadora. E suave meu movimento, sem apertar. Ó. Se eu apertar, certo? Olha lá. Ó. Olha lá, vou alisando todos aqueles ângulos. Quer que repete ou não? Deu para ver legal? Só para interromper um pouquinho, aqui no catálogo que eu tô, essa broca é a 3118, tá? 3118, vamos mudar aqui já. Isso, a 3168 seria aquela que tem a ponta pera. arredondada. Pera. Ah, isso. Tá. Eu errei o número aqui então. Isso aqui foi feito 2 horas da manhã, viu? Obrigado, Brunão. Olha lá, 3118. Vou mudar aqui já, tá? Eu estava testando o Bruno, ver se ele vai ser aprovado como professor aqui. Eu estava fazendo um teste com ele. Viu, Bruno? Tô atento. Hein? Não passa nada, né, Bruno? Tá? Vamos lá, então, ó. Passar o vídeo aqui, então. Opa. Peraí. Opa, saiu do ponto aqui. Bruno, dá um help aqui para mim. Só um pouquinho, a gente saiu do... Talvez dá uma osciladinha na internet e sai do ponto aqui. Peraí que eu vou voltar a minha aula. Peraí. Saiu da aula aqui, por que será? Ah, aqui, voltou. Só um minutinho que eu vou interromper e vou reiniciar aqui, tá, gente? Beleza? Voltou? Sei lá, Brunão. Voltou aí, Brunão? Sim. Sim? Beleza, vamos lá então. Peraí que eu vou pular esse vídeo e já passei, tá? Vamos lá, então, qual que é a ideia? Ó? A ideia é que eu tenha um arredondamento de todas essas áreas aqui, ó. Tem que ser tudo arredondado, beleza? E nessa região proximal aqui, ó, no término, em vez de eu deixar um ângulo vivo, eu vou fazer um ligeiro bisel para aumentar a quantidade de esmalte e fazer como se fosse uma proteção nessas cúspides. Gente, não é bisel e contra bisel, é bem suave. Então, tudo arredondado, ó. Tá vendo? Tudo arredondado. Aí eu vou ter um assentamento passivo da peça, ó. Então, ó, isso é a área do espelho, ó. Tá vendo? Ó? Gente, essa área ela é extremamente importante para adaptação da peça e para transmissão de força, certo? Então, isso aí é a área do espelho. Tá vendo? Tudo arredondado, ó. Isso aí tem que ser tudo arredondado, ó. Correto? Fiz questão de riscar para vocês
porque aí eu vou ter um assentamento passivo da minha peça. Não interessa qual vai ser o processamento laboratorial, beleza? Agora eu vou fazer um polimento daquele espelho, tá? Vou fazer um arredondamento e vou fazer o bisel, certo? Então, ó, tem alguns ângulos que eles ainda ficam, tá? Então, qual que é o objetivo dessa fase, ó? Com broca cilíndrica cônica diamantada, com um diâmetro mais largo, é utilizado sobre toda a superfície do colar cervical para eliminar as micro-irregularidades e produzir uma superfície plana, lisa, polida e arredondada. Tá? A linha de contorno deve ser regular para facilitar a impressão digital ou convencional e para facilitar a adaptação da peça. Correto? Foi o que nós já mostramos. Beleza? Vamos lá então. Como que a gente faz isso? Ó? Aqui tem que estar arredondado, ó. Certo? Aqui tem que estar tudo arredondado, tá vendo? Tudo arredondado. E esse ângulo aqui também tem que estar arredondado. Porque eu fiz a preparação do espelho, fiz a preparação da caixa axial, das paredes axiais, eu tenho que arredondar esse ângulo agora, que também é bastante difícil. Como que a gente faz? Ó? Eu posso usar a broca 3118, tá? Ou a 3168, né, Bruno? Em forma de pera, tá? Ou usar uma broca 4137, ou mais brocas mais grossas, tá? Então, ó, a gente normalmente usa brocas mais grossas, ó. Tá vendo? Ó. Gente, movimento bem lento, bem suave, ó. Tá vendo? Eu vou arredondando esses ângulos. Só que essa broca não dá para fazer nas proximais, ó. Então, essa é a broca 4137. Eu só faço no ângulo, né, da parede vestibular e da parede lingual. Na proximal não dá para usar, porque a caneta bate no dente vizinho. Então, ó, arredondei esse ângulo, certo? E agora eu vou usar uma outra broca, tá? E aí eu tenho que colocar essa outra broca, que é a 31... Eu vou mudar o número aqui, senão depois eu me perco. Olha lá, o que vai ser a... Só um minutinho, que eu vou mudar o número aqui. É a 3168, né, Bruno? 68, tá? 3168. 4137. Arredondada, 3168. Isso. Vamos lá então. Ó, gente, esse vídeo eu vou repetir para vocês depois. Preste bastante atenção como que a gente... É a única broca que a gente consegue fazer com eficiência esse arredondamento. É uma broca nacional. É uma broca em forma de pera, ó. Eu vou colocar a broca dentro da cavidade e vou trazer ela, ó. Coloco dentro, ó. Tá vendo como que é redondo? Bem lento o movimento, ó. A caneta quase não tá rodando. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Quase não tá rodando a caneta, ó. Tem que ser uma broca diamantada. Às vezes você não consegue... Melhor você pegar uma broca diamantada mais velhinha e fazer isso, tá vendo? Ó que macete legal. Tá vendo? Para eu fazer o arredondamento, ó. A gente vai virando a caneta, gente, porque como está sendo filmado, eu tenho que dar condições para vocês, certo? Beleza? Quer que eu repito? Vou repetir. Até eu tô aprendendo, viu, gente? Vamos lá, ó, tá vendo? Então esse ângulo eu tenho que arredondar, tá vendo? Eu tenho quase 1 hora de aula, hein? Tá gravando, Bruna? Tranquilo, gente? Agora, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer o bisel nesse ângulo cervical aí, ó. Certo? Aqui ele tá reto, ó. Qual que é o objetivo desse bisel? Fazer uma proteção, é bisel bem lento, ó. Fazer uma proteção de cúspide, né? Melhorar a biomecânica e melhorar a adesividade, tendo em vista que eu vou expor mais esmalte, ó. Olha lá, ó. Bem de leve, ó. Ó. Certo? Isso aí eu aprendi com o Raitó, um alemão, que veio no Brasil. Não foi lá na Alemanha, não. Foi no Brasil que eu aprendi isso, viu? Olha lá, ó. Então não é bisel e contra bisel, tá? Na proximal é difícil de fazer. Olha lá, vou riscar agora para vocês verem. Ó. Agora como ficou um biselzinho ali, bem de leve, ó. Ó.
Ok? Eu posso fazer também com a broca 3168. Olha lá, ó. E o Raitó, ele pede para fazer um bisel ainda maior, ó. Correto? Arredondando aquele ângulo lá, tá vendo? Então, as fotos aí, ó. Correto? Beleza? Então, ó, para que eu tenha a efetividade da minha cimentação adesiva, eu tenho que ter uma faixa aqui nesse espelho de esmalte, ó. Porque se eu não tiver esmalte aqui, principalmente nas proximais, está contraindicado fazer um trabalho adesivo. Aí que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um pino e fazer um preparo de coroa total. Aí não tem jeito. Beleza? Tá? Se eu não tiver esmalte aqui, ó, pelo menos 1 a 2, 1,5 milímetro de esmalte, não dá para fazer cimentação adesiva. Então, ó, aqui eu vou ter dentina, certo? E aqui eu vou ter resina flow. Então, aqui a adesividade é boa e aqui também. Se você quiser pré-hibridizar essa dentina com resina flow, né, e com um adesivo self-etching, você pode fazer, melhora mais a adesividade ainda, principalmente em dentes bios. Correto? Dúvidas? Então, ó, essa região aí, ó, é onde eu vou fazer o bisel. Tá? Só na proximal que não dá para fazer. Então, tem que ter uma faixa de esmalte aí, ó. Tá? Em toda a periferia do dente eu tenho que ter uma faixa de esmalte. Correto? Ó? Olha lá. Ó. Senão não dá para fazer cimentação adesiva. Correto? No final do preparo, então, eu vou ter uma cavidade, certo? Toda arredondada, ó, esse ângulo arredondado, esses ângulos arredondados, toda a área de espelho arredondada, com esmalte nas proximais da área de espelho e com o bisel também, só na proximal que a gente não faz o bisel. Ok? Então, eu tenho algo assim, ó, tá vendo? Correto? Olha lá, ó, tudo arredondado, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, dá pra gente ter uma ideia. Eu tenho que ter esses ângulos aqui arredondados, ó. Esse ângulo arredondado, esse ângulo arredondado, esse ângulo arredondado, correto? E aqui um bisel, ó. Aqui ele fez um chanfro até um pouquinho maior, tá? Gutapercha e a resina flow. Maravilha? Idealmente entrando aqui um pouquinho, certo? Tá? Alguns autores falam que você tem que ter aqui mais ou menos no mínimo 3 milímetros, mas o ideal é 4 milímetros, correto? E de preferência a resina flow entrando aqui, né, na embocadura. Essa área de espelho tem que ter um diâmetro, né, uma largura aqui de no mínimo 2 milímetros, se tiver mais melhor. Algumas condições clínicas, nós pegamos dentes tão destruídos que eu não tenho área de espelho. Então, quando eu for fazer o assoalho da câmara pulpar aqui, ó, com resina flow, eu já coloco resina flow nas periferias e faço essa área de espelho com resina flow. Esse detalhe é extremamente importante. Maravilha? Extremamente importante. Certo? Então, a gente pode confeccionar esse bisel com resina flow. Eu vou fazer, eu fazer essa área de espelho com resina flow. Então, esses ângulos aqui, ó, tem que ser arredondados. Ok? Tá? De preferência, fazer com que a minha resina flow entre nos condutos radiculares, ou pelo menos uns 2 milímetros. Maravilha? E aí nós temos uma série de variações de preparação de autores, né? Alguns autores que falam para deixar reto, outros para fazer bisel, outros para abraçar o dente, mas assim, ó, quanto mais você fizer bisel e contra bisel, maior é a dificuldade de você arredondar esses ângulos e você ter fadiga na peça. Então nós preferimos trabalhar com essa situação aqui, ó, onde eu tenho um ligeiro bisel, isso aqui tudo arredondado, ok? Então vamos lá. E aqui agora, né, o feito escaneamento, os modelos digitais do preparo, né, com os espaços devidos para se confeccionar a peça, tá? O projeto digital das minhas overlay, das minhas endocrowns, tá? Uma vista vestibular do preparo, a endocrown em posição. Aqui dá para a gente ver direitinho todos os ângulos arredondados. Eu costumo dizer, gente, o seguinte: tecnologia CAD/CAM não aceita desaforo. Entendeu?
Tecnologia CAD/CAM não aceita desaforo. Ó, eu vou colocar esse preparo aqui, vou duplicar e vou dar um zoom para vocês verem. Tá? Só para vocês verem como ficou arredondado os ângulos internos. Ó. Bruna, como é que tá aí? Tem bastante gente aí no... Olha lá, gente. Dá 31 para ver? Ó? pessoas online, doutor. Então, ó, todos os ângulos têm que estar arredondados. Certo? Ó, todos esses ângulos, ó, arredondado, arredondado, certo? Tudo arredondado. Certo? Ó, tudo arredondado. Senão eu não consigo adaptação passiva na minha peça. Ok? Tá? Uma vista oclusal, uma vista das restaurações, e aqui dá para a gente ter uma ideia de como fica as endocraus, tá certo? Esse é o projeto digital, tá? Aqui dá para a gente ver certinho a porção pulpar da endocral, né? Ó. Dá para a gente ver certinho que isso aqui entrou mais de 3 milímetros dentro da câmara pulpar, ó, certo? Tem uma espessura aqui de quase 4 milímetros, aqui, ó, 3,5, 4 milímetros. Quer dizer, é uma peça bem robusta, bem resistente. Ok? Vamos lá. Então, assim, quais são os materiais cerâmicos de eleição para que nós possamos fazer a endocral? A endocral, gente, é um trabalho adesivo. Nós vimos na primeira aula que eu preciso ter um tratamento endodôntico, né? Então a indicação é dentes tratados endodonticamente e dentes que a gente precisa fazer um reforço, principalmente aquelas situações onde você tem um canal duvidoso, um canal que você já retratou mais de uma vez. Então, idealmente, não colocar pino nesse canal, porque está provado que o pino, né, seja ele pré-fabricado, pino direto, pino indireto, os pinos não reforçam o canal. O pino simplesmente serve para dar uma ancoragem, né, coronária à minha futura prótese. Então, a endocral é um trabalho adesivo. Eu tenho que fazer cimentação adesiva, ele não tem retenção mecânica. Então, as cerâmicas ácido resistentes, eles não se prestam para fazer isso. Certo? Eu tenho que usar uma cerâmica adesiva. Cerâmica adesiva é cerâmica ácido sensível. Essa é uma classificação de cerâmica em relação à composição química, o que tem na fase cristalina de cada cerâmica, e em relação à possibilidade de gravação ácida. Então, em relação à possibilidade de gravação ácida, eu tenho cerâmicas ácido sensíveis e ácido resistentes. Essa é uma classificação, digamos assim, convencional, clássica, né? Nós temos a cerâmica mais antiga, a cerâmica feldspática, certo? Temos a cerâmica de leucita, que é uma cerâmica feldspática com reforço de leucita, e uma cerâmica de disilicato de lítio, um cristal novo, beleza? E aqui, ó, elas vão aumentando em função da sua resistência flexural. Beleza? Então, para se fazer endocral, tem que ser uma dessas cerâmicas. E hoje, nós temos mais uma classificação de cerâmica, que são as cerâmicas de disilicato de lítio reforçadas com zircônia. Que nós temos basicamente, né, duas situações, que é o Suprinity e o Celtra Duo, correto? Cerâmicas que têm maior resistência flexural do que o de silicato de lítio convencional. Então, são materiais melhores do que, né, a cerâmica feldspática de leucita. Então, nos materiais de eleição para se fazer endocral, hoje, nós usamos ou IMEX ou de silicato de lítio reforçado por zircônia das cerâmicas cristalinas, né? E aí nós temos uma outra modalidade de cerâmica agora, mais recentemente, né? Que são as cerâmicas microhíbridas, que são as cerâmicas reforçadas por resina. São cerâmicas com veia de resina. Tá? Os dois materiais clássicos era o Enamic da Vita e o Ultimate da 3M. E agora nós temos, a Voco lançou e a FGM lançou uma que se chama Brava, que é excepcional. Então, para se fazer endocral,
as cerâmicas microhíbridas, elas dão um resultado a longo prazo melhor do que as cerâmicas, a base de cerâmica pura, cerâmicas clássicas. Por quê? Porque em relação a módulo de elasticidade, a cerâmica tem um módulo de elasticidade muito próximo do esmalte. E a resina composta tem um módulo de elasticidade mais próximo à dentina do que a cerâmica. Então, o ideal é que quando você vai fazer um trabalho a nível de esmalte, por exemplo, uma lente de contato, você preparou a nível de esmalte, é disparado a cerâmica o melhor material. Mas quando você faz uma preparação a nível de dentina, o ideal seria usar uma resina. O problema é que para você chegar na dentina, você também desgasta esmalte. Então, eu vou ter uma restauração que ela tem parte dentina e parte esmalte. Então, desenvolver um material que ele é parte resina e parte cerâmica. É 80% de cerâmica, 20% de resina. Só que esse material, ele só pode ser fresado. Ele não dá para fazer outro processamento laboratorial. Por isso que antes de se fazer o preparo da onlay, nós temos que eleger o sistema cerâmico, ok? Então, ó, nós temos aqui 3 materiais, né, cerâmicos, né, que é o IMEX, que são os materiais de eleição cerâmico. Nós temos o Suprint e temos o Celtradu. Ele está em ordem crescente de resistência flexural. Quem quiser saber mais algum detalhe, nós temos aqui um capítulo, né, da Ivete Sartori, professora Ivete, na QDT de 2015, que tem uma classificação precisa desses tipos de cerâmicas especiais, que são as cerâmicas vítreas de alta resistência para CAD/CAM. Eu não estou dizendo que endocral só dá para fazer com CAD/CAM. Dá para fazer injetado, né? Pode ser IMEX ou pode ser feldspática, e dá para fazer um processamento laboratorial aplicado, que aí tem que ser feldspática, que eu não aconselho. Tá? O ideal é você ter uma cerâmica mais reforçada, e para endocral inlay onlay, uma cerâmica monolítica feita com cerâmica reforçada é mais preciso. E no nosso caso aqui, nós usamos essa cerâmica microhíbrida, que é da Brava, da FGM. Eles forneceram material para a gente já vem usando há algum tempo. Nós percebemos que quando eu vou colocar esse bloco para fresar, a cerâmica microhíbrida, ela me dá uma precisão de adaptação melhor, porque a máquina fresa mais fácil esse material com resina do que a cerâmica. Porque a cerâmica, se você tiver um bordo muito fino, a tendência é craquelar o bordo. Você sai tipo umas camazinhas de peixe, dá uma craqueladinha. São microfraturas durante o processo de fresagem. Então, essas cerâmicas, elas são desenvolvidas para essa tecnologia. As outras foram adaptadas. O Suprint também foi desenvolvido e o Celtradu também. Já o IMEX, então, ó, Suprint, né, cerâmicas de silicate de lítio reforçado por zircônia. E as cerâmicas microhíbridas, elas só têm para a tecnologia CAD/CAM. São cerâmicas desenvolvidas para a tecnologia CAD/CAM. Não tem outro processamento laboratorial. Correto? Infelizmente. Tá? A técnica de cimentação. Então, a cimentação, gente, ó, nós temos aí mais... Vamos tocar mais uns 10 minutinhos. Depois nós abrimos para perguntas. Talvez de todos os passos, né, os preparos e a cimentação é que é mais confuso. Então, nós temos que entender assim. Para se fazer a cimentação, primeiro, eu tenho que ter um condicionamento do substrato cerâmico e um condicionamento do substrato dental. Beleza? Como eu vou tratar a cerâmica depende do quê? Quem que norteia o tratamento do substrato cerâmico? Primeiro, o tipo de cristal cerâmico. Então, se é feldspática é um tratamento, se é leucita é outro tratamento, se é IMEX é um tratamento, e se é microhíbrida é outro tratamento. Outro tratamento em função do tempo de ácido. Então, assim, como que eu vou condicionar a superfície da cerâmica? Ácido fluorídrico. Beleza? O que muda é o tempo. Então, todas as cerâmicas eu uso 1 minuto, as cerâmicas à base de silicate de lítio, 15 a 20 segundos. Beleza? Então, nós temos um hands-on só de cerâmica para vocês entenderem, para vocês não errarem, para vocês brigarem com o protético, discutirem. Nós falamos 2 dias só de cerâmica.
tudo, como é que condiciona, por quê, o que tem na fase cristalina, porque aí você vai chegar para o técnico, você vai, cara, a aula de cerâmica, você vai reduzir em 80% os seus insucessos. A maior parte dos trabalhos parciais em lei endocral falham por conta da eleição errada do sistema cerâmico. Como que o dentista elege o sistema cerâmico? Pelo aquilo que o Protec faz. E o que é pior, a maioria dos dentistas não sabe nem que cerâmica você está usando. Se é IMEX, padroniza. A maioria dos casos dá certo e uma grande parte de casos dá errado, tá? Por falha adesiva. Então, condicionar o substrato cerâmico depende do cristal cerâmico. Varia um pouquinho em função do tempo de ácido fluorídrico. E depois silano. Não tem necessidade de se passar adesivo na cerâmica, nem na cerâmica microhíbrida. Ponto. Condicionamento do substrato dental. Como que eu condiciono esmalte? Como que eu condiciono dentina? Ácido fosfórico. 30 segundos em dentina, 15 segundos em esmalte. Ok? E depois o adesivo. Passo adesivo ou não passo adesivo? Depende do cimento. Então, ó, cimentar endocral, cimentar um lei, é uma técnica muito parecida com cimentar pino. Dá para eu eleger 3 tipos de cimento, basicamente. Um cimento dual, né? Um cimento resinoso dual, um cimento resinoso dual autocondicionante e um cimento resinoso químico, certo? Então, cada uma desses 3 cimentos, certo? Tem uma receita de bolo no que diz respeito ao condicionamento do substrato dental. Maravilha? Vamos ver o que os estudos científicos falam sobre isso? Então, ó, quando a gente fala em cimentação, eu tenho que saber sobre esses 3 cimentos, tá? Então, aqui são basicamente 3 técnicas, ó. Então, ó, esse estudo foi um estudo feito lá pelo professor José Vitor, em Araçatuba, que ele fala a respeito do condicionamento, tá? Cimentação de pino, mas vale esse estudo também para cimentar endocral, correto? Então, eu posso usar um cimento resinoso convencional, dual, certo? Eu posso usar um cimento resinoso como o 200, autocondicionante, ou um cimento químico, beleza? Então, foi feito estudo lá, teste de força, pá, tal. O que os estudos falam? Qual que é mais efetivo? Tá? O cimento químico, ele é quase o dobro de resistência flexural em relação ao cimento autocondicionante, né? Desculpa, em relação ao cimento dual, e quase 3 vezes em relação ao 200. Então, nós temos a mania de ter um cimento dual e o 200 da vida. Não estou dizendo que o 200 é ruim, ele é um ótimo cimento, funciona muito bem. Mas dependendo da endocral e a potência da sua luz, o ideal é que se use um cimento químico. Quer acertar, faz bastante, vale a pena comprar um cimento químico. O problema do cimento químico é que eles são caros. Beleza? Não tem trainha lá para trás. Não estamos pensando em estética, estamos pensando em resistência flexural, em resistência de tração à cimentação. Beleza? Tá? Então, o ideal é que se use um cimento químico. Tá? A segunda opção, um cimento dual na técnica convencional, e a terceira opção, um cimento dual, resinoso dual, autocondicionante. Funciona bem também. Beleza? Agora sim, ó, não adianta você ter um cimento dual de boa qualidade, seja ele autocondicionante ou não, se você não tiver uma luz boa. Então, o 200 funciona muito bem quando você tem uma luz muito boa. Mas se faz uma quantidade grande de trabalhos, né, de pinos, assim por diante, aí já vamos pensar num cimento químico, ok? E aí o condicionamento do substrato dental muda um pouquinho. Então, no autocondicionante, eu vou limpar aquela dentina com álcool 70, irriga, limpa com Perioguard, álcool 70, irriga, lava, seca e não faço nada, só passo ácido no esmalte. Não tem necessidade de passar ácido na dentina, certo? E não precisa passar adesivo. Se eu vou usar o cimento U200, como o 100, o Variolink da vida, aí eu tenho que passar ácido em tudo, certo? Lava, seca, adesivo, polimeriza e faz a cimentação. E o Multilink, eu tenho líquidos próprios para se passar no substrato cerâmico e um ativador para passar no substrato dental, que tem um protocolo de acordo com a receitinha do fabricante
e do cimento. Quais são os cimentos químicos mais famosos? O Multilink e a famosa Panavia da Curaray, que é o padrão ouro dos cimentos químicos. Ok? Vamos comentar alguma coisinha agora, né? Passamos tudo. Tá? Aqui um pouquinho do estudo também. Aqui só algumas fotos ilustrando, ó, fazendo a prova seca, né? Ó. Isso aqui é um outro caso, né? Ó. Faça a prova seca, certo? Tá bem adaptado? Tá? Aí nós vamos preparar o substrato cerâmico, né? Ácido fluorídrico. No caso da cerâmica microhíbrida, varia de 1 minuto e pouquinho, depende do fabricante. Tá? Feito o condicionamento do substrato cerâmico. Se você perceber que tem essas manchas de ácido fosfórico aqui, ó, como que eu limpo isso? Você passa uma camada de ácido, ficou ácido fluorídrico aqui, ó. Aí você passa o ácido fosfórico para limpar, ou cuba ultrassônica com álcool etílico 4 minutos. Correto? Então é assim que a gente limpa. Beleza? Feito isso, fazemos a silanização da peça. Então esse é o protocolo para o condicionamento do substrato cerâmico. O substrato dental, ó, então nesse caso aqui, ó, eu tenho esmalte, tenho dentina. Então 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina. Acho que eu falei o contrário aquela hora. Então 30 segundos em esmalte, 15 segundos em dentina. Certo? Então começa a colocar pelo esmalte e depois coloco na dentina, idealmente feito isolamento absoluto. Quem não tiver experiência, habilidade em segurar manualmente as inlays, as onlays, os endocrowns, você vai usar esse Optra Stick, que é um palitinho com uma cera pegajosa na ponta. Ó. Ele tem cera pegajosa aqui, ó. Correto? Que vai servir para a gente manusear isso aí, tá? Se quiser fazer o afastamento gengival para fazer a cimentação, pode fazer, mas não é obrigado, tá? E aqui a técnica de cimentação, não esquecer de passar, dependendo da cimentação, o gel de glicerina para terminar de fazer a polimerização depois. Ok? Gente, dúvidas? Terminamos 10 minutinhos antes. Vamos às perguntas agora. Vamos abrir aí, Bruna, para saber quem quer fazer pergunta? Eu acho que foi um passo a passo bem legal, né? Que deu para vocês tirarem as dúvidas, principalmente em relação aos preparos, tá bom? Hoje nós vamos decidir qual vai ser a aula de... O pessoal está mandando aí nas enquetes, manda aí. O pessoal está decidindo o que vai ser. O pessoal está pedindo pino anatômico, né? E falar um pouquinho mais sobre cimentação. A gente pode comentar isso na terça-feira. Então vamos mandar aí o que vocês sugerem, né? Para nós podermos definir a aula da próxima terça-feira, às 7 horas. Ok? Interrompe aqui, Bruno, e vamos deixar aqui os canais aí. Perguntinhas. Perguntas? A doutora Amanda Datti, ela está perguntando, professor, caso haja necessidade de aumento de coroa clínica com interproximal, que são procedimentos comuns, né, nesses casos em que tem a cárie ali nas proximais, quanto tempo aguardar para fazer a endocrown? E eu vou só um minutinho, porque eu vou faz... finalizar aqui, Bruno, que aí eu consigo ver todo mundo. Eu gosto de olhar olho no olho, como se fosse sala de aula. Ok. Vou interromper aqui. Beleza. Aí sim, aí tô vendo todo mundo aí. Tá bom? Vamos lá, então. Repete para mim, por favor. Se o pessoal quiser ligar o vídeo, fica mais fácil, né, doutor? Ligar o áudio, né? O vídeo. Aí quem quiser falar, levanta a mão e eu abro o áudio. Tá? Vocês entenderam? Vamos lá. Então, ela perguntou sobre nos casos que tem que fazer um aumento de coroa. Então, assim, ó, se você quer trabalhar de maneira chairside, se você quer fazer um aumento de coroa e já executar a confecção do bloco, quando eu tenho que fazer uma osteotomia em torno até 1 milímetro, às vezes até 2 milímetros, eu consigo fazer o procedimento cirúrgico, né? Colocar o fio e já escanear e já moldar e já fazer o trabalho. Isso em dente posterior, de pré-molar para trás, principalmente na distal, correto? Então a gente trabalha da mesma maneira. O ideal hoje é que você não faça corte frio. O grande segredo é não fazer corte frio. Então, por exemplo, como que a gente trabalha em dente posterior na proximal? E bem lembrado pela Amanda, a maioria dos casos eu tenho aquelas cáries profundas que eu tenho que fazer
um restabelecimento do espaço biológico. Então, nós fazemos, né, o corte da gengiva ou com laser ou com bisturi elétrico. A gente tem uma experiência muito grande com bisturi elétrico, e laser nós estamos aprendendo, mas estamos usando também. Então, eu faço a parte gengival com laser, a cirurgia gengival com laser ou com bisturi elétrico, e a parte óssea a gente faz osteotomia com piezo, na técnica flapless, que sangra muito pouco. Então, feito dessa maneira, até 1,5 de osteotomia, quase que 100% dos casos a gente põe o fio, primeiro fio, segundo fio, espera 10 minutos, talvez um pouquinho mais, com hemostático, e já faz o escaneamento ou já faz o molde convencional para a confecção da peça. Tá? E aí segue o mesmo protocolo que nós mostramos para vocês. Mais perguntas? Ok. Dentro desse mesmo contexto, ela ainda complementou o seguinte, qual a forma de fazer a proteção do remanescente da endocrown? Seja quando tem os tecidos que fica nível gengival, levemente subgengival, qual o material que você utilizaria para fazer essa proteção nos casos em que não é possível fazer a moldagem no mesmo dia, que não tenha acesso... Eu não entendi a pergunta. A proteção do nível gengival? Do remanescente. Do remanescente. Da gengiva ou do dente? Do remanescente dental ou gengival? Caso ela não tenha o colega não tenha acesso às técnicas de bisturi elétrico, né? Então, que ele tenha que fazer a cirurgia mesmo, como proteger esse remanescente. Tá. Cirurgia com bisturi, por exemplo. Então, assim, quem não tem acesso... O bisturi elétrico não é um investimento tão alto. Se não me engano, custa 1.000 e poucos um bisturi elétrico. Não é uma coisa assim tão cara. Acho que todo protesista ou dentista teria que ter no mínimo um bisturi elétrico. Entendeu? Que é um aparelho extremamente... Você quer trabalhar em alta performance, você tem que ter no mínimo um bisturi elétrico. Beleza? Mas se não tiver, você tem que trabalhar de maneira convencional. Você tem que fazer a cirurgia frio, aí você vai ter que esperar o tempo lá, 2 meses, 3 meses, às vezes até 4 meses para você poder fazer a prótese. Eu não consigo mais, na minha rotina clínica, enxergar um protocolo de trabalho onde o paciente fica 4, 5 meses com provisório. A não ser que tenha, né, algum outro tipo de trabalho, enxerto ósseo, implante, que tem que esperar. Mas eu não consigo ver no meu protocolo de trabalho hoje de alta performance você não ter pelo menos um bisturi elétrico, que a maioria dos dentistas não tem. E saber trabalhar com bisturi elétrico. É um investimento, é um baita custo-benefício. Hoje eu diria para vocês que 99% dos casos de cirurgia a gente faz o procedimento e já faz a moldagem para executar o trabalho, tá? Não sei se eu respondi, se era essa a pergunta. Quem quiser fazer a pergunta, pode fazer a pergunta direto, tá? Quem quiser fazer a pergunta, pode fazer diretamente a pergunta. Mais alguém? Dúvidas? Tem uma série de pessoas aí. Fernando Vinhola, Leonardo, Amanda, Ana Lúcia, Emílio, Henrique, Marisete, Nathalie, Márcio Boni. Tem uns aqui que só aparece um número. Então tem bastante gente conectado aí. Mais alguma pergunta? Bom dia, Juviena. Tô no escuro aqui. Opa, no escurinho do cinema? Aí diz que show assiste no escuro mesmo, né? Mas foi ótima a aula, maravilhosa. Modesto. Hã? Modesto professor, hein? Com a equipe dessa de moderadores aí, né? A Ju faz parte da nossa equipe também de professores. É tudo combinado. Eu falei, se ninguém perguntar, vocês perguntam lá pra gente dar uma movimentada na aula no final. Senão desconto no pagamento depois. E aí, Ju, gostou da aula? Adorei, muito boa. Uma pergunta aí. Maravilhosa. Acrescentou alguma coisa ou não? Como sempre, né? Acrescenta. Sempre acrescentando. Já trabalha em alta performance, né? Bruno, Amanda. Nossa, Joana, o pessoal todo já tem um protocolo de trabalho bem interessante. Que legal que vocês estão gostando, né? Vamos divulgar aí para a gente poder, se possível, ter um número maior de pessoas, né, acessando as aulas aí e a gente poder fazer esse bate-bola, tá? Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário, Ju? Eu acho assim, eu convidei tanta gente para essa aula, eu acho sim que as pessoas estão muito desinteressadas, achando que sabem tudo, né? Na verdade, a gente sabe muito pouco, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente chega à conclusão que não sabe nada, né?
Com Então, certeza. eu vi um estudo que até o Telmo está aí, o Telmo lá de Portugal, o Telmo me mandou um estudo esse tempo atrás que deu uma travada na minha cabeça. Eles falam assim, né, que tem profissionais que não conseguem chegar aos seus objetivos. Exatamente, eu vou ver se a Bruna manda essa pesquisa para vocês. É um videozinho, entendeu? Bem legal. O cara que tem muito conhecimento, às vezes ele tem pouca confiança porque ele sabe demais. O cara que não tem conhecimento nenhum, mas ele tem tanta confiança, porque ele não sabe nada. Ele acha que sabe, mas não sabe. E aí ele se atreve a fazer tal e acaba quebrando a cara. E no meio do caminho, talvez seja o melhor, a melhor, né? Porque a gente fica ali, né? A gente sabe dosar, né? Entre confiança. Então, assim, a gente tem que estudar porque o negócio evolui muito rápido. Você entendeu? Então, ontem teve um aluno aqui no meu consultório e ele falou: ué, o que é isso aqui? Que motor que é esse? Aí nós mostramos para ele a alta rotação elétrica aqui e tal. Então, quer dizer, o pessoal não tem acesso a essas tecnologias. Então, tem muito colega dentista que ainda tem uma caneta de alta rotação no consultório. Uma caneta só. Você entendeu? E a gente sabe que os custos da odontologia são muito altos. Então, a gente tem que driblar um pouquinho essa nossa limitação financeira em ter produtos diferentes com conhecimento científico, né? Para poder pegar os atalhos com conhecimento científico e executar, proporcionando o que tem de melhor para os nossos clientes, né? E alunos. Mas é mais ou menos isso que você falou, Ju. A gente mandou convite aí para mais de... A nossa plataforma pode assistir até 100 pessoas, e se tiver que assistir 1000 pessoas, eu comprei uma plataforma para 1000 pessoas. Então, acho que uma aula igual a essa, quem prepara a aula, né, eu que mais aprende. Então, acho que sempre acrescenta alguma coisa, né? Se tirar meia horinha lá, 3 horas na semana para estudar, eu acho que é o mínimo possível, né? E grátis, né? De graça. Quando começar a cobrar, vai entrar um monte de gente, você vai ver. O que é dado, o pessoal não valoriza muito. Mas que legal, né? Os melhores estão aqui. Alguém mais? Cadê o Telmo? O Telmo tá aí, não? Tô. Depois você me mandou aquela pesquisa aquele dia, lembra, do? Legal pra caramba. Eu vou mandar pro pessoal. Não lembro se foi um vídeo, que você me mandou uma pesquisa lá, eu refleti bastante. Bem legal. José, você sabe que eu estava falando com a Bruna ontem sobre o horário, né? É um horário, a gente voltou a trabalhar agora, né? Ah, vocês voltaram aí em Portugal? Portugal. Inclusive, tem alguns amigos meus, alguns colegas meus que perguntou do link e tal, como é que fazia, não sei nem se é algum meio ingrato aqui para a gente esse horário, principalmente. Então, o Telmo de Portugal, vamos ver qual que é o horário legal para vocês. Nós estamos pensando em fazer um reprise, entendeu? Sim. Reprisar para o pessoal e aí a gente, na medida do possível, deixa a Bruna como moderadora, o pessoal faz as perguntas e eu respondo depois. Vê o horário que é mais conveniente para vocês, porque agora nós estamos gravando, entendeu? Isso pode ser uma coisa legal, mesmo que o pessoal não assista a aula ao vivo. Sim, mas vai dar para pegar os macetes, né? Assiste a gravação e posteriormente Sim. deixa alguma dúvida e você responde. A nossa ideia é jogar tudo no YouTube. A primeira aula de terça-feira, nós perdemos um pouquinho o começo dela, mas dá para ter umas 80 e poucos % da aula. E essa de hoje, talvez, a gente consiga gravar tudo, que são aulas extensas, né? Então, isso aí é tudo pago, né? Então, Ótimo. No YouTube e no nosso site também, doutor. Então, a primeira nossa aula. ideia é disponibilizar essas aulas e conteúdo no site. Já tem bastante coisinha no site. Ah, legal, legal. A gente antecipou, na realidade, o lançamento, então tem algumas coisas que nós estamos nos adaptando ainda, né? Mas eu acredito que foi bastante produtivo, bastante proveitoso. Não, a aula tá show, tá super didática, tá super show. Vindo de você, eu fico muito contente. Não, imagina, não, tá show. Você tem uma didática perfeita, tudo mostrado minimamente, não tem por que eu não aprender. É perfeito, é como se tivesse mesmo uma aula presencial, bacana. E demora-se um pouquinho, o projeto é legal, você está extremamente embasado, está rico, está cheio de conteúdo, e mais um pouco decola tudo. Sem dúvida. Precisamos de vocês para ajudar a divulgar, né? Com certeza. Acho que, né, de boca em boca a gente vai... Nós estamos divulgando nas mídias, fazendo assim, mas nós estamos ajustando o horário. A Bruna está aqui só para
dar o suporte para os colegas, né, de conteúdo, de que precisa, de material, e assim por diante. Fechar curso também, viu, gente? Maravilha. Aí nós vamos ter uma opção assim lá no nosso site, uma série de cursos. Então, por exemplo, a gente vai ter lá 6 hands-ons, né? Que são hands-ons que vocês vão ter a oportunidade de treinar todas essas técnicas aí, tá? E depois os cursos VIP, onde o dentista pode levar o paciente dele, né? E o paciente paga o curso para ele. Então, o curso para o dentista, para a secretária e para o técnico em prótese. Então, nós temos lá uma central de esterilização em alta performance, um laboratório de alta performance e um consultório de alta performance, onde nós tivemos o capricho de fazer os 2 consultórios 100% automatizados. Tudo por comando de voz. Você entendeu? Que é para os dentistas verem o que é tecnologia, o que é. Não estou dizendo que vocês têm que fazer, mas assim, o último nível de alta performance que se pratica em muitos lugares da Europa e tal. Então, acho que a gente não fica atrás, não. E tudo, quando você falou, com embasamento científico. Não é o que o Olavo acha, né? É o que a ciência fala. Nós estudamos muito para poder montar essas aulas. Você pode ver que nós estamos citando todas as referências bibliográficas. Eu dar uma aula para um grupo de amigos é uma coisa. E a gente dá a cara a tapa aí, né, para abrir isso aí para a Inglaterra, para a Espanha, para Portugal, para o Brasil todo, é outra coisa. A gente tem que dizer que veio, né? Então eu tenho que mostrar as referências bibliográficas e tem tudo isso aí na aula, tá bom? Mas acho legal. E vamos ajustar com a Bruna esse horário aí. Maravilha? Sim, mas eu tô fazendo aqui, eu tô mandando aqui para minha rede de contatos e vou sentindo o feedback deles sobre o horário e tal. Mais um pouquinho eu já tenho um feedback melhor, como é que o pessoal está se portando. Legal. E eu mando um feedback para a Bruna. Ó, quem não conhece o Thelma é colega brasileiro, está lá em Portugal há 20 anos lá, trabalha em altíssima performance lá. A gente aprende quando vai para lá, né, Thelma? Aprende. Principalmente vinho e comida, né? Principalmente. Manja de vinho pra caramba. Eu vou lá para aprender vinho e comida e, assim, para não perder a mão, dou uma aulinha, né? Muito bem. Tô com saudade daí já. Venha, quando um abraço, quiser. Fica com Deus, um cara. abraço, Tá? fique com Deus. Seja bem-vindo, tá? Bom dia para vocês. Adeus. Bom dia para vocês também. Gente, mais alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar. Brunão, quer fazer um comentário? Professora Juliana? Professor Vignoli? Acho que uma última perguntinha do chat. Como que você regula para fazer o acabamento com a ponta multiplicadora? A rotação que você trabalha para fazer o acabamento do preparo. Isso no caso do motor elétrico. A ponta multiplicadora, quando você coloca ela no seu equipo normal a ar, não tem um dispositivo para você regular a velocidade, certo? Você regula no pé do seu alta rotação, um pouquinho mais, um pouquinho menos de velocidade. Quem tiver aquele motor elétrico, certo? Da Wilcos, da WH ou de outras marcas, aí você consegue controlar a rotação no motor. É um motor elétrico de alta rotação. Eu não estou falando o micromotor de prótese, aquele que quase todo mundo tem na clínica aí, que é para laboratório. Então, aquele lá não vai na boca do paciente, porque ele vibra muito. Certo? Então, a ponta multiplicadora, ou você coloca na sua ponta normal do equipo de consultório, ou no motor de alta rotação elétrico, que seria o ideal. Beleza? E aí você consegue regular as velocidades e tal. Mas depende muito, né, da habilidade de cada um de controlar no seu equipe convencional aí, Cláudio Leonardo, de controlar a velocidade no pé do motor, tá? Aí, só que quando se fala em alta performance, o ideal é que tenha uma alta rotação elétrica, tá? Que a Bruna pode passar para vocês depois. Infelizmente, são motores caros, né? Não são motores baratos. Mas a gente consegue, de maneira convencional, fazer esse acabamento também, controlando a velocidade no pé do seu alta rotação. Aí depende da habilidade de cada um, depende do piloto, né? Será que respondeu? Claudinho. Olá. Oi. 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 Mari? Oi, Olavo, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar, Mari. Um dos princípios, eu percebi que tem que ter todo o término em esmalte, certo? Todo o término em esmalte. Tá. Pelo menos uns 70%, 80%, Mari. Mas você acha Principalmente que, então... nas proximais, tá? Tá, então você acha que é uma evolução assim, você acha que a coroa, tipo, núcleo, tinha núcleo metálico, caiu por terra, entrou núcleo de pino de fibra de vidro. Sim. Você acha que é uma evolução assim, é um tratamento
acredito que necessariamente, eu vi que é quase uma indicação de uma coroa total, digamos assim, né? Eu vou... Se Vai você cair por olhar, terra? se você olhar clinicamente e não ver o exame radiográfico, você acha que é uma coroa total. Então, nesses É, casos, está provado que você colocar um pino não reforça o canal. Agora, eu preciso aham, ter sim. pelo menos uns 3 milímetros dentro da câmara pulpar, senão você não Isso que eu consegue. queria saber, exatamente. Essa é a minha No dúvida, mínimo por uns 3 exemplo. milímetros. O ideal 4. Você viu que eu mostrei várias fotos ali, tá? Isso, porque assim, como tá um término em esmalte, digamos assim, é um trabalho que eu não precisaria pôr núcleo, reduz meu tempo, eu não precisaria pôr Custo, provisório, principalmente, né? é isso, Exatamente. eu não precisaria pôr Exatamente. um provisório e eu Perfeito. já iria moldar para fazer a Perfeito. porcelana. E Tá, você tendo o consultório lá junto com a gente, você vai fazendo o CAD/CAM. isso que eu queria saber. Aí, por exemplo, assim, uma retenção, além da química, que seria o cimento. A pessoa que tem eu vi que a espessura da cerâmica tem lá 2 milímetros, o ideal. Acima de No 2, caso, é isso, aquele paciente tem uma coroa clínica bem alta, sabe aqueles molar bem Sim. alto mesmo. Para não ter um deslocamento, eu tenho que ter essa profundidade na câmera, então de no mínimo 4 milímetros. Aí, dependendo coroas clínicas altas, Mari, aí talvez seria interessante você colocar um pino e colocar, tá? Porque você falou certinho, é braço de alavanca e braço de resistência. Então você tem que ter, mesmo que é um trabalho adesivo, você tem que respeitar essa propriedade física aí, né? Que Essa é a ponta, né? profundidade, o que vai reter essa profundidade, é como se fosse um inverso. Ao invés de eu ter o Sim. núcleo, eu tenho essa profundidade na câmera Você pulpar. assistiu a primeira aula? Não, você não assistiu a primeira aula, né? Eu assisti ontem, mas eu peguei, já tinha começado, já tinha meia hora. Legal. Antes de Então, nós ontem, comentamos aliás, alguma antes de ontem. coisinha sobre indicação, entendeu? Depois eu passo para você, porque no vídeo pulou um pouquinho. Aí eu Isso, passo para antes de você. ontem já tinha começado, já tinha 30 minutos, já eu perdi o começo. Nós não Porque conseguimos gravar às tudo. vezes às vezes eu percebi só uma parede vestibular e dá para fazer esse trabalho, né? Sim, perfeito. Perfeito. Tá? Legal, adorei. Você fez uma leitura bem interessante. Fico contente de saber que você está nesse nível. Me falta Legal. aí esse bisturi elétrico aí, mas tudo bem, vamos adquirindo, né? A gente aluga lá na clínica. Que ótimo. Tá bom, né? Turquinho ganha dinheiro de qualquer jeito, né? Cobra até o ar que respira. Faz um almoxarifado lá. Mais alguma pergunta, gente? Ó, legal, parabéns, Mari. Excelente pergunta e excelente consideração. Vamos terminar então, gente, por causa do horário, né? Então, ó, foi um prazer tê-los conosco mais aqui uma vez. Obrigado principalmente aos colegas de fora, né? O Cezinha, lá, o grande amigo, o Telmo de Portugal, o Cláudio Leonardo de Brasília, João Ricardo lá de Valinhos e colegas de outras cidades também, né? Que eu não consigo abrir todo mundo aqui na tela do computador. Então, acho que vamos divulgando aí e eu acredito que está sendo, para mim, muito proveitoso essa troca de know-how, essa troca de experiência. É uma experiência nova, que eu acho que é o futuro aí para os nossos aperfeiçoamentos, para os nossos cursos de formação e para a gente poder contribuir com a evolução da odontologia e principalmente com a nossa evolução como pessoa, tá bom? Então, sempre um prazer muito grande de tê-los conosco. Qualquer dúvidas, a Bruna está à disposição aqui para a gente poder esclarecer. E vamos ver se até hoje, final da tarde ou amanhã, a gente define o tema de terça-feira. O pessoal está mandando aqui nos chats, por WhatsApp, os temas, tá? E aí até hoje, à tarde ou amanhã, a gente define esse tema para a semana que vem. Vamos procurar sempre na mesma semana falar o mesmo tema, tá? Então, semana que vem a gente define o tema amanhã, no máximo, e vamos continuar estudando, tá bom? Grande abraço a todos. Tenham um bom dia, um bom trabalho. Fiquem na paz de Deus aí e estamos sempre à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.